Hoje vou trazer um tema para a gente discutir, para a gente debater, certo? Eu já disponibilizei hoje logo cedo. Levante a cabeça, não desanime. Diante de tantos desânimos, diante de tantas dificuldades, nós precisamos levantar a cabeça e, acima de tudo, acreditarmos numa força maior que a força de Deus, que é a força mais poderosa que existe no universo. Quero convidar todos e a todas que nesse momento possam estar uns minutinhos conectados com um momento de reflexão, para que possamos elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial e pedir aos Espíritos bondosos que, em nome de Jesus, que possa nos abençoar e que possa nos iluminar. Bem-vinda! Como eu estava falando, coloque aí, por favor, um copinho com água de lado, certo? Para que os Espíritos abençoados de Deus e de Jesus abençoe a sua água, que você depois tome essa água, acreditando que essa água vai trazer um medicamento maior, que é o medicamento que você precisa. Mas não é somente acreditando, é tendo a certeza, porque é essa fé que nos faz mover. E acima de tudo, irmãos e irmãs das redes sociais, mas também irmãos que compactuam conosco presencialmente em outros momentos, tanto no trabalho, como na família, como no centro espírita, como em outros templos, que afinal de contas a gente tem muitos amigos de outras religiões. Nós temos muito respeito com as pessoas que estão conectados com essa energia maior, que é a energia de luz, né? Berenice, tudo bom, Berenice? Queria pedir aos irmãos e às irmãs que nesse momento, depois de colocar a sua aguinha de lado, que faça nesse momento, certo, uma conexão maior com Deus e com Jesus, que é o momento da prece. Vamos agradecer mais uma vez por aqui estarmos trocando essa energia, por aqui estarmos juntos, irmanados na paz de Deus, na energia de luz, que é a energia que todos nós precisamos, e que nós possamos, acima de tudo, levantarmos a nossa cabeça e não desanimar, que é o tema que nós vamos tratar hoje. Você que está desanimado, você que está com uma série de dificuldades na sua vida, de qualquer dificuldade que seja, quer seja dificuldade financeira, quer seja problema de saúde, quer seja uma depressão, quer seja qualquer empecilho que você esteja acontecendo na sua vida, nesse momento vamos pedir a espiritualidade maior para estar junto de nós. Deus sempre está ao nosso lado, mas é preciso a gente pedir e a gente se ligar nessa energia maior, que é a energia de Deus. Nós precisamos disso. Mas nesse momento eu quero solicitar aos irmãos e às irmãs que fechem os seus olhos, certo? Aquela pessoa que não consegue se concentrar com os olhos fechados, pode ficar com os olhos abertos, não tem problema nenhum. Mas é um momento de concentração. Agradeça nesse momento a Jesus, ao Pai Celestial, Criador de tudo e de todos. Que nesse momento, esse Pai Divino possa abençoar todas as famílias desse planeta Terra. Divino Pai, que os seus arautos espirituais possam se fazer presente em todas as famílias, em todos os lares. Que nesse momento, em nome de Jesus, todos os mestres espirituais e avatares possam estar conosco nessa conexão de luz, pedindo o apoio dos nossos irmãos médicos e enfermeiros espirituais, representando nessa equipe Bezerra de Menezes, André Luiz, os nossos irmãos das mais diversas falanges da Aruanda espiritual, representando pelos pretos velhos, e das matas pelos caboclos, e também os irmãos do Oriente pelos ciganos. Mas também pedimos, Jesus, pelos espíritos dos planos universais, os espíritos intergalácticos, que possam estar conosco, trazendo a luz, trazendo um amparo espiritual, que nós possamos nos reforçar e estarmos firmes no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos nós possamos nos sentir abençoados e que todos nós possamos estar nessa conexão de luz. Amém? Tudo bom, meus irmãos? Olha só, como eu estava falando no início, nós vamos tratar hoje sobre um tema que é levante a cabeça, não desanime. Você está desanimado? Qual o motivo de seu desânimo? Será que você vai ficar nesse momento de cabeça baixa, achando que a sua vida não vai para frente? Será que você é um órfão de Deus? Será que Jesus não está olhando por você?
Todas essas perguntas, elas são importantes a gente refletir, mas saibamos que nem Deus, que nem Jesus, que nem a espiritualidade maior nunca vai nos desamparar. Apenas é preciso nós nos conectarmos com essa energia maior, que é a energia da espiritualidade. Que essa espiritualidade, ela está ao nosso redor, mas também ela está dentro de nós, quando nós nos fazemos sentir centelha de Deus. Tá certo, irmãos? Como eu estava falando, vamos falar hoje sobre esse tema. Levante a cabeça, não desanime. Hoje eu escolhi uma mensagem de Chico Xavier. Eu adoro as mensagens de Chico Xavier. É uma mensagem psicografada por Chico Xavier, de André Luiz, médico espiritual, certo? Gosto muito das mensagens de Chico Xavier, porque são mensagens pequenas e simples, mas mensagens que tocam o nosso coração, né? E na noite de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero convidar você, amigo internauta, e amigos não só internautas, mas amigos do nosso convívio, do nosso dia a dia, também as pessoas do nosso trabalho, centro espírita, das várias igrejas, de uma forma geral, os amigos, certo? Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para refletir sobre um tema muito importante, certo? Que não vai ser muito demorado, certo? É um tema que é chamado Levante a Cabeça, não desanime. Vou voltar à pergunta que eu fiz no início da abertura da live. Você está desanimado? Por que você está desanimado? Será que os obstáculos que chegaram na sua vida são obstáculos que vai fazer você parar com a vida e não vai ser resolvido porque você está sendo desamparado pela espiritualidade maior? É uma pergunta que eu faço por quê? Porque a gente tem que lembrar que nunca nós estamos desamparados. Já vou dando uma resposta, né? Mas é uma resposta que cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, tem. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, você tem toda a força e tem todo o potencial divino dentro de você. Não precisa se desanimar. Levante a sua cabeça. Na mensagem de hoje, peguei um texto de Chico Xavier que vocês podem entrar na internet, como eu sempre falo. São mensagens que eu procuro pesquisar no Google, certo? E eu trago na noite de hoje uma mensagem de Chico Xavier que tem justamente essa reflexão, que é não desanime. O espírito de André Luiz, certo? Médico espiritual que psicografava através de Chico Xavier, ele fala sobre esse tema de não desanimarmos. E ele começa a sua reflexão dizendo assim, ó, quando você se observar, você, meu irmão, se observar à beira do desânimo, acelere o passo à frente. Você está proibido de parar. Não pode parar. Quando você vê que está à beira, certo, do desânimo, vamos para frente. Não vá olhar para trás. Olhar para frente. Porque se você olhar para trás, você vai fazer como aquele ser que está lá na Bíblia, que virou pedra, virou estátua, né? Você não pode olhar para trás. Você tem que olhar para frente. Não desanimar. Nunca desanimar. E Chico Xavier, através do médico espiritual André Luiz, diz que você, quando sentir-se na beira do abismo, acelere o passo. Não pare. Não pare. Porque parar vai levar você a ir para um estado chamado de inércia. O não movimento. Como eu já falei algumas vezes aqui, o filósofo e o cientista Einstein, ele disse que a vida é como uma bicicleta. Se nós pararmos, ela para. A vida precisa de movimento. A gente está movimentando sempre, como o irmão Luiz colocou aí. O trabalho é a lei do progresso. Sempre para frente e para o alto. E o irmão André Luiz disse que a gente precisa acelerar o passo. Não fique parado, não fique aí olhando para o seu problema e vendo que o seu problema ele vai fazer com que você entre na inércia e não faça nada. Não faça nada. É acelerar o passo, como diz nossa irmã Sônia que está aí. Não perder o foco. Nós temos um foco principal. Nosso equilíbrio espiritual e a nossa evolução. A nossa irmã colocou muito bem aí. Não perder o foco, para frente, não olhar para trás. E o nosso irmão André Luiz, ele diz assim, ó, ore
A oração é uma das grandes ferramentas que nós temos em mãos, certo? Para que a gente se conecte com as energias maiores, que são as energias da espiritualidade. A oração, ela é um forte instrumento que faz você se conectar com a essência divina e também com a essência dos irmãos espirituais que estão ao tempo todo querendo que você entre em conexão. É como uma rádio, meus irmãos e minhas irmãs. É preciso você ligar. É preciso você ligar nessa rádio, que é a rádio da espiritualidade maior. Estavam ligando aqui, mas eu já desliguei. Espero que não liguem de novo. Aí olha só, essa rádio precisa ser conectada. É a oração. E o irmão André Luiz diz: ore pedindo sempre a Deus. O que é que você vai pedir a Deus? A oração não é só pedir. A oração é louvar, pedir e agradecer. Eu falo isso sempre. A oração tem que ser do coração. Como a nossa irmã está colocando aí, na física quântica fala-se que nós somos o observador e nós co-criamos aquilo que damos foco. Isso é verdade. É preciso a gente ter foco para ser co-criador junto com Deus. E a oração, como diz André Luiz, ela é uma ferramenta muito importante, porque a oração faz você se conectar com a luz, que é Deus, com a luz, que é Jesus, com a luz, que é a espiritualidade maior, para que você vença as sombras, não só as sombras externas, mas principalmente as sombras internas que está dentro de cada um de nós. Nós precisamos vencer o maior inimigo que existe nesse planeta. O maior inimigo que existe nesse planeta aqui não vai ser o outro. O maior inimigo que você vai encontrar nesse planeta não é um leão, mas o maior inimigo, a maior fera é você mesmo. É você mesmo que dificulta o seu processo de evolução espiritual, não tendo foco, desanimando, certo? Desanimando e não fazendo-se ser um espírito de luz. Tem uma frase aqui bem interessante que diz assim, que vai com que a física quântica que Soraya está dizendo, com a força maior que a força de Deus, que está na oração. A oração é esse grande instrumento. Eu peguei uma frase aqui para que vocês reflitam junto comigo e eu vou ler para vocês. Essa frase fala de você e de Deus. Que Deus está com você. Você não está sozinho. Você está sempre com Deus. Porque Deus está dentro de você. Como diz nosso irmão Luiz aí, nós somos imediatistas? Sim. Mas é preciso nós termos a compreensão que nós somos espíritos milenares. Mesmo querendo as coisas para agora, mas temos uma carga energética de várias encarnações. É uma carga kármica. Que a gente precisa ir diluindo essa carga. Porque muitas e muitas coisas foram feitas de forma equivocada em outras encarnações e a gente está diluindo nessa vida. É preciso a gente ter essa compreensão maior. E essa frase que eu peguei aqui para que vocês entendam essa relação de você e Deus, que Deus está com você, ela está no Antigo Testamento. Olha só que coisa interessante. Frase de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. E ele vai dizer o seguinte, olha só. O próprio Senhor irá à sua frente. Deus está à sua frente. Deus não está atrás de você. Ele está na sua frente, resguardando você, abrindo seus caminhos. Mas você precisa estar junto com Deus, para que você também possa abrir os caminhos junto com Deus. Todas as porteiras que Deus está abrindo, você não pode se fazer fechar, mas deixa que essa porta que já está aberta, você consiga deixar ela aberta e vá em frente, tanto na sua parte material como espiritual. Mas Deus está à sua frente e estará com você. Quando eu digo com você, comigo, com todos nós. Ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará. É por isso que Deuteronômio está dizendo isso, e ele diz o seguinte: não tenha medo, não desanime, que é o tema que a gente está tratando hoje aqui. Não desanimar, levante a cabeça e lembre-se que você não está sozinho, você está com a força maior do universo, que é a força de Deus. A prova do amor, como nosso irmão Luiz está dizendo aí, da humildade de Deus, é ele enviar o seu filho Jesus para estar aqui conosco. Ele não foi embora, ele ainda está aqui conosco, na sua luz, na sua essência e nos seus ensinamentos.
E essa parte do Deuteronômio, meus irmãos, minhas irmãs, seja bem-vindo, quem que entrou agora, irmão Fábio, né? Ele diz que você não está sozinho, Deus não abandonará você em nenhum momento, mesmo nos momentos de desânimo, como você pode estar nesse momento. Porque a espiritualidade está dizendo que você precisa levantar sua cabeça, não olhar para baixo, olhar para o alto, certo? E Chico Xavier, ele dá uma sugestão para cada um de nós. Nessa mensagem, não desanime, ele dá uma sugestão. Ele diz assim: leia uma página edificante que lhe auxilie no raciocínio, na mudança construtiva de ideias. Olha só que coisa interessante. Leia uma página edificante. Ao invés de nós estarmos ligados a energias deletérias, a energias nefastas, pegue a sua Bíblia. Vá ler a sua Bíblia. Pegue um livro espírita, pegue um livro budista, pegue mensagens espirituais, vá ver um livro, certo? Que traga edificação para você, se instrua, traga edificação para a sua vida. O Espiritismo tem uma máxima que diz assim: espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento, a primeira recomendação. E o segundo, espíritas, instruí-vos. O que é a instrução? O conhecimento. O conhecimento que vai levar você a ir para a essência da verdade, fazer-se luz, como o nosso mestre Jesus, ele diz: a verdade vos libertará. Essa verdade que Jesus está colocando para nós, ela é o amor. Essa verdade que Jesus fala para nós é o conhecimento. O conhecimento é o que vai fazer você tirar você da ignorância. E principalmente dessa falta de conhecimento, de você não se ver como ser potencialmente de luz. Para desanimar, para baixar a sua cabeça. Como o nosso irmão Luiz, que está aqui no Instagram dizendo, o pensamento move as nossas vidas. O pensamento é muito importante. Ele consubstancia as ideias tanto para o lado positivo como para o lado negativo. E muitas vezes o nosso sucesso ou o nosso fracasso começa no pensamento. Se nós temos o pensamento negativo, com certeza você vai ter o fracasso mais à frente. Mas se você tem um pensamento positivo, existe uma alta probabilidade de você ser uma pessoa de sucesso. Como diz nossa irmã Sônia, é importante o autoconhecimento, você se conhecer. Você saber que é uma criatura de luz, uma criatura que propaga essa luz e que precisa estar conectado com essa luz maior, que é a luz de Deus na nossa vida. E o nosso irmão André Luiz, ele diz: vá ler uma página edificante. Vá ler um livro, se ligue numa energia positiva, vá ver uma live como essa, como de outras pessoas que estão aí nas redes sociais, padres, pastores, espíritas, que estão trazendo um pouco de reflexão para cada um de nós, para que nós possamos sair desse desânimo, dessa energia tão pesada que está nos últimos dias. Mas eu digo para vocês, uma energia que é muito pesada, mas que a gente tem observado que é uma energia que está trazendo muita transformação espiritual para as pessoas. Muitas pessoas estão começando a cair a ficha agora de que as coisas simples e as coisas espirituais que foram deixadas de lado por muitas pessoas são as coisas mais importantes da vida da gente. E infelizmente está vindo uma condição de dor, mas a gente sabe que a dor também é uma ferramenta de evolução do espírito. Como eu já disse essa semana aqui em uma live, nós aprendemos com o amor e com a dor. Mas nessa mesma live que eu falei essa semana, a gente diz assim que além de você aprender com amor e com a dor, o importante é a experiência. A experiência, quer seja ela positiva ou quer seja ela negativa, que é o que vai trazer a lição que precisa ser aprendida. E a gente não precisa se colocar como vítimas, certo? Nem como culpados, mas apenas como seres espirituais que estão precisando se modificar, sem precisar estar se sacrificando, porque o sacrifício maior que Jesus quer de nós é que nós possamos olhar para dentro de nós e nos tornarmos criaturas melhores. Como a nossa irmã Soraya está dizendo aí, pensamento positivo, mas sentimento positivo é vibração de amor. É luz que você faz presente na sua vida. O nosso irmão
Chico Xavier, ele tem uma frase também que ele diz assim, ó, uma frase que eu peguei aqui que eu achei bem interessante. Não se desespere. Ele diz assim: se o momento é de crise, as crises são importantes que aconteçam para que você chacoalhe e você analise as coisas que precisam ser analisadas na sua vida, certo? Ele diz assim: em momento de crise, não te perturbe, segue, vá em frente. Serve e ora, ore a Deus, a Jesus, esperando que suceda-se o melhor. Não pense no negativo, pense que vai acontecer o melhor. Nós temos muita ansiedade, muito medo do desconhecido, mas é preciso a gente superar esse medo e darmos um passo à frente. Queixas, gritos, mágoas, essas energias negativas são golpes contra nós mesmos, não é contra o outro. Essas energias que estão aqui, ó, queixas, grito, mágoa, vai fazer mal, não é para o outro, não, vai fazer mal para você. O autoconhecimento é muito importante. Nosso irmão Luiz está colocando uma coisa muito interessante aí, ó. Olhemos para dentro de nós mesmos, sabendo de nossas limitações, deixando de lado a ociosidade, rumando para a vida futura. A vida futura quem vai construir somos nós. O futuro depende do presente. E no presente a gente está colhendo muitas coisas do nosso passado espiritual. Um passado que você não precisa ir muito longe, não. Um passado próximo, que já se faz presente aqui. Quantas e quantas pessoas atrapalham a sua vida nessa própria encarnação. E o irmão Chico Xavier, ele diz justamente isso. Queixas, gritos, mágoas não vão fazer coisas boas. Vai ser um golpe contra você mesmo. Aí ele diz assim: silencie e abençoa. A verdade tem voz. A verdade que Jesus falava, o amor que liberta, que traz paz, que traz luz para cada um de nós. E o nosso irmão André Luiz, ele diz assim: além de dar uma orientação, uma recomendação para que você busque o pensamento positivo, uma página edificante, um livro, um filme, uma live e assim por diante, ele diz assim: procure um ambiente, um local, né, no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobrece os pensamentos. Se ligar a coisas positivas e não a locais que vai levar você ao fundo do poço mais e mais e mais. São locais que pode ser até dentro da sua própria casa, numa igreja, você ir congregar. Tem pessoas que dizem assim: a religião não salva. Concordo, a religião não salva. Mas os princípios religiosos, eles são importantes, porque são os princípios morais. Todas as religiões vão fazer com que você reflita sobre a necessidade do despertar do espírito nas formas mais diversas. Todas as religiões são importantes, como diz a espiritualidade maior. Procure um ambiente que você se conecte com Deus, que se conecte com Jesus, que você tenha mais serenidade. Se você é uma pessoa mais esotérica, por exemplo, no cantinho da sua casa, se você tem mato, num canto perto da mata, você coloca um incenso, se você gosta, uma música, faça uma meditação, faça um relaxamento, vá para sua igreja. Agora talvez não, porque a gente está num momento meio complicado, mas se você está desanimado e tiver a possibilidade de compartilhar essa energia, vá para sua igreja, vá orar com outras pessoas, juntos, falar das suas dificuldades para as pessoas, pedir conselho, mas acima de tudo, não só para as pessoas, peça conselho para a sua própria consciência e para Deus que está ao seu lado nesse momento, em todos os momentos, né? Uma coisa interessante que o nosso irmão André Luiz fala nessa mensagem, ele diz assim: olha, preste um favor. Esse favor que ele está falando aqui está ligado muito à caridade. Aquela caridade que a gente tanto fala no centro espírita e que a gente fala na igreja católica, que a gente fala na igreja evangélica, né? O amor que a gente doa ao próximo, né? E ele diz assim: um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando, que você está deixando para lá, que você já era para muito tempo ter feito essa ajuda, esse favor, essa ajuda a alguém, e que você esqueceu, se você foi indiferente. A gente está num mundo que muitas vezes a gente diz assim: as pessoas estão amando pouco. Eu acho que as pessoas estão amando cada vez mais. Agora é o seguinte: ainda existe muito desamor entre as pessoas e também entre a pessoa e Deus.
Porque a partir do momento que você não se conecta com o outro, você não está em conexão com Deus. E é muito interessante que essa caridade você primeiro faz com você, você se amando. Mas é importante também que você faça um favor ao próximo. Faça caridade ao próximo. Aquela pessoa que há muito tempo você estava com vontade de ajudar. É o momento. O momento é esse. Vá ao encontro daquela criatura que está precisando de apoio. Se for de uma feira, vai dar uma feira. Se for de uma roupa, vai dar uma roupa. Se for de uma palavra, vai dar um abraço. O abraço está complicado na atualidade, mas pelo menos chegue junto. 1 metro de distância. Coloque uma máscara. Essa máscara não vai fazer você distante de ninguém. Como diz a nossa irmã Cristiane que está aí, consciência. Você usar a sua consciência de forma positiva, para que depois essa sua própria consciência não cobre de você. Porque quem vai cobrar de você não é Deus, é você mesmo, é a sua consciência que vai dizer que você está fazendo errado, porque você está agindo de forma não ética. Quando a gente age de forma não ética, a gente está agindo sem amor. A gente está agindo sem sentimento, sem a percepção de luz que a gente precisa estar junto. Nosso irmão Luiz está dizendo aí, na situação atual devemos refletir se estamos fazendo a nossa parte, divulgar o amor como caminho preponderante para o fim dessa provação mundial. É verdade. Propagar cada vez mais luz, cada vez mais paz. Isso é verdade, a gente está vendo muito isso. Por incrível que pareça, as pessoas estão começando a cair a ficha. Ontem mesmo estava assistindo o jornal, o Fantástico, vi vários exemplos de pessoas que estão começando a refletir sobre coisas erradas que faziam e está começando a ver que coisas simples são as coisas mais importantes da vida. É um filho, é o seu marido, é a sua esposa, é o seu trabalho, né? E muitas vezes estava se apegando na correria do dia a dia, só em dinheiro, eu vou ter mais casa, mais carro, isso. Mas isso não vai dar o verdadeiro tesouro, que é o tesouro divino. É o tesouro que você não, que a traça não corrói. O verdadeiro tesouro é a luz, é a paz na consciência. Esse tesouro ninguém vai tomar de você. Quando você for lá para o outro lado, depois você voltar, ninguém toma de você. A tranquilidade, a serenidade, a paz na sua consciência. Ou seja, faça um favor. E na mensagem ele traz uma coisa interessante que tem tudo a ver com a atualidade. Ele diz assim: visite um enfermo. A gente está num momento que esses enfermos a gente não pode estar nem visitando, mas ore por esse enfermo. Na mensagem aqui ele diz assim: visitar um enfermo, nem que seja mentalmente. Pense naquelas pessoas que estão doentes nesse momento. Faça uma vibração por ela. Ore por ela dentro da sua casa. Peça luz, peça que a espiritualidade maior ajude essas pessoas a refletir. Eu não estou pedindo aqui para a espiritualidade tirar a aprovação das pessoas, não. De jeito nenhum. Cada um tem as suas provações e as suas expiações. Cada um vai passar por ela. Não estou aqui julgando ninguém. Eu tenho as minhas, você tem as suas, né? E a gente precisa aprender com cada uma dessas experiências de vida. Mas busque reconfortar aquelas pessoas que atravessam dificuldades maiores do que a sua. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, hoje você está aí dentro de casa, você não está doente. Você pode até ter algumas outras doenças, mas você não está com essa doença que está aí pegando muitas pessoas. Por que será? Está tomando cuidado? Você não está dentro desse círculo kármico que algumas pessoas estão entrando? Reflita, meu irmão e minha irmã. Ore, agradeça a Deus, agradeça a Jesus, agradeça a espiritualidade por você estar passando por essa fase e você está bem. Imagine quantas pessoas estão desencarnando agora. Hoje mesmo, alguns. Mesmo que algumas pessoas fiquem dizendo assim, o que vale é a economia é importante. Mas eu digo para vocês, o que vale é a vida. A vida é mais importante. A economia vai passar. Mas a vida é esse grande tesouro que a gente tem, que a gente recebeu de Deus. A gente tem que ter cuidado com ela. Cada um de nós ainda temos um tempo para frente, graças a Deus, para a gente aprender, né? E ele diz assim: atenda às suas tarefas imediatas. O agora, vamos viver o agora. Não é eu vou viver daqui a 30 dias, depois que vai passar a quarentena. Não, é agora. A gente tem que ter cuidado no agora. Não impeça
que aquelas pessoas se desmoronem e que elas se percam na vida, nas nuvens do desalento. Ajude as criaturas e viva o agora. Cuide do seu agora, faça o melhor agora. E o nosso irmão André Luiz, ele termina a lição, não vou me alongar muito, né? E ele diz, antes de terminar aqui, eu vou ver uma fala aqui de nossa irmã Soraya, que ele está dizendo assim: às vezes a caridade está numa palavra, verdade, que a gente chama de caridade moral, né? Num telefonema e no eu te amo, eu me preocupo com você. Tudo isso é caridade, é o que a gente chama de caridade moral. E eu digo para vocês, a caridade é um conjunto de virtudes. Nesse conjunto de virtudes está a caridade material e a caridade moral. A caridade material, como a própria palavra diz, é você dar uma comida, você dar uma roupa, é você ajudar materialmente. Essa caridade, segundo a espiritualidade, ela é muito mais fácil de ser feita, porque você dá e vai embora. Agora, a caridade moral, não, ela é difícil, porque nem todo mundo está predisposto, está disponível a estar ouvindo, a dar um telefonema, a estar junto, a se preocupar, certo? A dar ouvido a uma pessoa que está passando por dificuldade, porque as pessoas estão tão apressadas, estão tão voltadas para si que não vê o outro. É tão bom, meu irmão e minha irmã que está aqui me ouvindo, me vendo, quando a gente está passando por uma dificuldade e chega alguém e diz assim: eu te amo, como eu estou dizendo aqui para cada um de vocês que estão aqui me vendo, como eu sei também que vocês me amam, eu sinto isso. Como é bom a gente estar numa conexão maior, que é a conexão do amor, que é a conexão de luz. É isso que a gente precisa, sair do individualismo, sair desse mundinho nosso que a gente está aqui, só eu, e nós não somos só eu. O eu, ele é importante no processo evolutivo, porque você tem que se preocupar com as suas necessidades de mudança, mas você também tem que se preocupar com o seu entorno, com as pessoas que estão ao seu redor. Evoluir sozinho é muito ruim. É muito ruim, eu digo para vocês. O bom é evoluir junto com todos que estão com vocês, porque a gente não está sozinho no mundo, a gente não veio só. Família, pessoas no trabalho, adiante. A necessidade da convivência, ela é importante. Jesus, o grande mestre, ele não veio e cumpriu a sua missão sozinho. Jesus, ele teve pessoas ao lado dele, teve um pai, teve uma mãe, mostrando a importância da família. Jesus teve apóstolos ao lado dele, que continuou a luz para a humanidade. Jesus teve discípulos como nós que aqui estamos a falar a sua palavra, a refletir sobre o evangelho. Jesus tem toda a espiritualidade que está nesse planeta, nesse orbe e nesse sistema, que está ajudando a cada um de nós a refletir da força. A Terra está recebendo muita força do espaço, dos irmãos espirituais, para cada um de nós que está necessitando nesse momento. A gente pode não sentir, mas tenha certeza que a gente não está sozinho, porque Deus está do nosso lado, os espíritos estão, e os intergalácticos, os irmãos dos planetas também estão orando por nós, está vendo a nossa dificuldade que estamos passando. E o nosso irmão André Luiz, ele diz assim, ó: guarde convicção, ou a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, não tem ninguém voltando para trás, é para frente. André Luiz está dizendo isso na lição. Através dos problemas, que são desafios, através das lutas, na aquisição do que eu falei anteriormente, de experiências. O importante não é o que é positivo ou o que é negativo em si. O importante é a experiência que a gente está tirando disso que é positivo ou disso que é negativo. Porque muitas vezes as situações ruins, negativas, elas são situações de avanço para nós, para que nós possamos aprender com a dor. Muitas vezes a dor é o maior aprendiz. A gente deveria aprender pelo amor, mas muitas vezes nós preferimos ir pelo caminho da dor. Estamos muitas vezes muito atrelados à dor. Parece que tem gente que gosta de estar nessa energia ou se fortalece nessa energia, mas o importante não é a dor, o importante é o amor. E Chico Xavier diz assim, ó: e que a vida concorda com as pausas para a gente se refazer. Se você está se sentindo fraco, dê uma pausa, peça a força a Deus que Ele vai dar, peça força a Jesus.
Tudo na vida é aprendizado. Tudo na vida, independente da religião que você professa, meu irmão. A gente está no momento de estarmos irmanados, independente de religião. Irmanados na força maior de todos os avatares espirituais, que é o amor. E nós não podemos nos acomodar na inércia. Temos que estar em movimento. Movimentar a fé. Movimentar a luz. Movimentar a força de Deus que está dentro de você. Tem uma frase bíblica que diz assim, ó, Coríntios, capítulo 2. Quem quiser pode entrar aí na Bíblia, vai ver. Coríntios, capítulo 2, diz que a força nossa está dentro de nós. Mas tem alguém que pode auxiliar muito você nesse momento, meu irmão. É Jesus. Jesus é um desses avatares que o movimento cristão, de uma forma geral, precisa se fortalecer nele. É o momento de você, cristão, você estar junto e se fazer cristão de verdade. Não cristão de araque. Não aquele cristão que fica com a bandeirinha, eu sou de Jesus. Não. Não aquele cristão que veste uma camisa que diz eu sou de Jesus. Não. Não é esse cristão que eu estou falando, não. O cristão que eu estou falando é o cristão na vivência. É o cristão que segue o exemplo de fidelidade aos ensinamentos do mestre. Jesus, quando veio, não criou nenhuma religião. Ele veio trazer o amor. O amor que traz a luz, o amor que traz o entendimento. E tem uma frase que está aqui em Coríntios, que diz assim, deixa eu ver se é Coríntios, capítulo 2, Coríntios 2, capítulo 4, versículo 8 e 9. Pode pegar a sua Bíblia depois. Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim, ó, você consegue. Não bote na sua cabeça que você não consegue. Você consegue, não desanime. Diz assim, ó, de todos os lados somos pressionados. Todos os lados. De todos os lados. Tanto no plano carnal como no plano dos desencarnados. Quantos espíritos estão ao nosso lado, muitas vezes, ferroando a gente. Não tenha medo, não. Não tenha medo. É ir para frente. Não desanimes. E ele diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não podemos nos desanimar. Ficamos perplexos, nos Coríntios está dizendo isso, mas não desesperados. Somos perseguidos, somos. Nós cristãos somos muito perseguidos, fomos muito perseguidos durante muitos tempos, né? Mas não abandonados. Muitas vezes somos abatidos, mas apesar de sermos abatidos, não somos destruídos, porque como Jesus venceu, nós também venceremos. Jesus venceu não só a morte, mas Jesus venceu todas as iniquidades daquela época. Dos hipócritas, dos fariseus, dos falsos. Porque as pessoas que mais cobraram de Jesus foram os religiosos. E nós, quanto de nós encarnados naquela época, jogamos pedras em Jesus, cuspimos na cara de Jesus, e até hoje a gente continua cuspindo na cara de Jesus, no evangelho de Jesus, porque a gente não cumpre com fidelidade os seus ensinamentos. Ficamos somente naqueles cristãos, vamos dizer assim, de fachada. Os sepulcros caiados que está lá na Bíblia. A gente precisa passar por isso, né? E Chico Xavier, para a gente concluir na nossa live, para não alongar muito, diz assim: alegria, sorria, não precisa estar chorando, desesperado, né? Faça que essa tristeza vá embora, não deixe que essa tristeza estacione na sua vida, que essa tristeza vá embora. Não desanime, não desanime. O seu mau humor não vai modificar a sua vida, não vai modificar. Abra um sorriso no seu rosto, se alegre, se junte à espiritualidade maior que está de braços abertos, que está de mãos assim, postas para você, pedindo que você junte, que você ore, que você pegue essas mãos, movimente. Não estrague o seu dia, faça-se luz sempre. E na noite de hoje eu vou fechar com essa reflexão. Não desanime de forma nenhuma. Saiba que Jesus está do nosso lado, que Jesus vai dar a força que a gente precisa.
Jesus vai dar todo o apoio que você está necessitando nesse momento. Tá certo, meus irmãos, minhas irmãs? Vamos finalizar a nossa live de hoje. Só quero, assim, de coração agradecer a todos e a todos que tiveram a paciência de me escutar, que tiveram esse tempinho assim, porque eu sei que vocês têm muitas coisas para fazer, mas é um tempinho da gente refletir. Mas eu quero só agradecer a cada um e a cada uma, certo? Que tiveram um pouquinho de paciência de me escutar. Pra gente finalizar, eu quero que vocês peguem um copinho da água que eu falei lá no início, coloque de lado, para que a gente, na prece, a gente fluidifique essa água, você tome essa água, certo? Essa água vai ser, através da espiritualidade maior, ser colocado o medicamento que você está precisando. Mas antes de terminar, certo? Antes da gente fechar a nossa live, de fazer a nossa prece, eu tenho uma música aqui para você que eu amo essa música. Não é uma música religiosa, mas é uma música que fala muito da espiritualidade, né? Muito da espiritualidade. Eu queria que vocês escutassem. Depois dessa música, que eu quero que vocês escutem, reflitam sobre ela, certo? A gente vai fazer a nossa prece e a gente vai só agradecer. A minha palavra de hoje é gratidão, de fortalecimento do espírito. Irmãs, um novo dia vai raiar para cada um de nós. Quero agradecer a cada um e a cada uma, certo? O seu copinho com água para finalizar, para não tomar muito tempo de vocês. Vamos agradecer a Deus, a Jesus. E nesse momento agradecer a toda a espiritualidade que traga muita luz para todos nós, muitas bênçãos, que essa água, Jesus, possa ser fluidificada, trazendo o medicamento divino que nós necessitamos. Muito obrigado a cada um e a cada uma. Que você possa se sentir abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz e muita luz. Até mais. Tchau.